Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Gloriosa paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus para cada adolescente que vem estar aqui conosco, né? Nessa transmissão. Seja bem-vindo ao canal A Voz Clamando no Deserto. E aqui é mais um quadro, né? Quadro de adolescentes de Deus. Gostaria de, antes de tudo, estar tributando a Deus a honra, a glória e o louvor e também minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós e por tudo quanto ainda há de fazer segundo as suas ricas promessas. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O tema central aqui deste quadro é as grandes cartas que foram escritas para nós, né? A igreja. E o tema oportuno é a lição número 5. Vamos conhecer agora a carta de Tiago. Conhecemos aí por algumas aulas aí, alguns pormenores da carta aos Hebreus. E agora estaremos aqui conhecendo agora dessa feita a carta de Tiago. Tiago que foi o meio-irmão, né, do Senhor Jesus. Vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão do nosso pecado que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Pedimos a tua bênção neste momento, que estaremos aqui, Pai, conhecendo mais um conteúdo da lição dominical pertinente à classe dos adolescentes. Aproveitando, Senhor, esse momento, gostaríamos de te pedir pela vida, ó Pai, de cada adolescente, aqueles que estão, Senhor, caminhando na tua presença, tendo esta comunhão maravilhosa com o Senhor, e também queremos orar por aqueles que carecem, Senhor, ser alcançados por ti. A salvação, ela vem do Senhor. Por isso, Pai, alcança cada um desses adolescentes, jovens, para que eles possam ter como fundamento das suas vidas, em todo o seu modo de viver, a tua palavra. Seja ela, Senhor, a lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, assim como ela é, Pai, para nós que estamos andando, que prezamos por este privilégio, esta grandeza, Senhor, incomensurável que é, Senhor, estarmos na tua presença. Também queremos que a tua palavra, para nós a tua palavra ela é, Senhor, para nós a lâmpada para nossos pés, a luz para o nosso caminho, a regra de fé pela qual desejamos, ó Pai, pela tua misericórdia, graça, iluminação, Senhor, estarmos andando. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda, ó Pai, a cada um de nós, a todos, indistintamente, Senhor, no que diz respeito à idade, porém todos somos dependentes de Ti. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Pai, por tudo isso, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora abrir aqui, né? PowerPoint, que não é o PowerPoint, né? Mas vai ser. Deixa eu ampliar ele aqui. Pronto. Oi. Então, a leitura bíblica em classe. Antes de entrarmos no texto da mensagem, né? Versículo bíblico aqui separado. Tiago 1, de 17 a 22. Tiago 1, 17 a 22. Deixa eu só eliminando aqui algumas. Aqui já para não ficar. Tiago 1, 17 a 22 diz: Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação.
segundo a sua própria vontade, ele nos regerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Versículo 20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície, de todo revestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago 2, de 1 a 8 diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro, ou dedo, e com traje esplêndido, entrar também algum pobre com traje sólido, e atentades para o que vem com traje esplêndido, ele dissede: senta-te aqui no lugar de honra, dissede ao pobre: fica em pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos? E não vos tornais juízes, movido de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, como ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamado? Todavia, se estais cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mensagem: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Vamos descobrir. A carta de Tiago é considerada a mais prática de todas as epístolas do Novo Testamento e, por isso, tem sido corretamente chamada de guia prático para a vida e a conduta cristã. Por alguns estudiosos, nela o irmão de Jesus defende que não basta para o cristão crer numa doutrina correta, mas que é preciso desenvolver uma prática coerente com a fé em Cristo. Nesta lição, aprenderemos algumas boas práticas e hábitos saudáveis para a nossa vida. Primeiro ponto, abrindo a carta de Tiago. Você sabe quem escreveu essa carta? O escritor da carta de Tiago se identifica como Tiago. No Novo Testamento temos pelo menos 5 personagens com esse nome: Tiago, filho de Zebedeu; Tiago, filho de Alfeu; Tiago, o menor; Tiago, pai de Judas; e Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Os estudiosos concordam que o autor da carta seja o irmão de Jesus, aquele que era incrédulo. Porém, em algum momento entre o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor, Tiago tornou-se um discípulo aplicado, testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Ele se tornou um apóstolo e foi um influente líder na igreja em Jerusalém, tendo inclusive uma participação decisiva no concílio. Apesar de fazer parte da família terrena de Jesus, Tiago escolheu o caminho da humildade e do serviço. Ele se apresenta ao seu destinatário como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo deve ser seguido por todos os discípulos de Jesus espalhado entre as nações. Observamos, cara adolescente, pela leitura bíblica que fizemos e por esta parte que acabamos de ler até aqui, que a proposta da carta de Tiago é nós compreendermos
que diante de Deus não há o melhor, muito menos o maior, na esfera da sua criação. Dentro desta esfera da sua criação, é certo, e compreendemos pelas Escrituras, que o Senhor nos outorga alguns privilégios. A exemplo da igreja, como corpo, né, pelo qual o Senhor Jesus se encontra a edificar, o Senhor dispensa dons espirituais. Porém, não é pelo fato de dispensar os dons espirituais que nós vamos, ou alguém, ou algum irmão, independente de quem seja o irmão, venha a ter, né, um valor maior, né, e ter que ter uma consideração maior dentre o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse dom é gratuito e tudo quanto se alcança pelo exercício desse dom, a única fonte é Deus, é o Senhor Jesus. O que cabe somente àqueles que assim o têm e são fiéis quanto ao exercício desse dom, é conclamar em uníssono ao salmista: não a nós, não a nós, mas ele a honra, a glória e louvor para sempre. Então nós precisamos compreender que a igreja não faz parte de um corpo, né, institucional, público, humano, secular, onde essa esfera se dá essa diferença, tanto com respeito ao recebimento como ao tratamento. E realmente são tidos como maiores ali dentro dessa esfera secular. Porém, dentro do corpo da igreja, todos nós somos iguais. Somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso que ele diz que, ainda que Tiago era meio irmão do Senhor Jesus, ele não se soberbeceu por isso. Porque ao ler aqui com vocês, me veio em mente quanto privilégio já nos é termos alcançado pelo Senhor Jesus, cara adolescente. Muito mais se nós fôssemos parte da sua família, né, quando ele aqui esteve, como foi o caso peculiar, não só a Tiago, mas dos seus demais irmãos e irmãs, bem como aos seus próprios pais, né? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E tomando esse grau, que eu diria até de privilégio incomensurável, ser irmão do Senhor Jesus na sua família, quando aqui esteve, já nos serve como um referencial exortativo às nossas vidas, para que nós venhamos nos privar e nos resguardar de qualquer tipo de jactância. Ele se tornou um aporte e foi um influente líder. Já lemos até aqui, né? Para quem a carta foi escrita, o texto tem como público-alvo todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Esses eram provavelmente judeus, cristãos, que haviam sido dispersos por causa da perseguição ocorrida em Jerusalém. Entretanto, isso não exclui a possibilidade de gentios convertidos ao Senhor Jesus serem considerados e edificados pelo conteúdo dessa carta. O conteúdo da carta aponta para o fato de que os destinatários estavam passando por diversas provações. Isso pelo fato de serem cristão e viver a autenticidade da vida cristã. Isso cabe uma pergunta para nós. Será que realmente temos vivido o real sentido da vida cristã? Ou será que temos estado em cima do muro, fazendo o corpo ora com a igreja e fazendo ora corpo com o mundo? Diante dessa esfera de atitude, por certo, não vai haver provações. Mas se estivermos sendo fiel ao Senhor, com certeza é incontestável essa realidade diante daqueles que caminham em humildade, simplicidade e resignação aos propósitos de Deus no que diz respeito à vida cristã. E aparentemente eram, em sua maioria, pobres,
a julgar pela denúncia de discriminação contra os necessitados. A questão de lugar, a questão de privilegiar o irmão a mais do que o outro irmão. Segundo ponto, ouça mais e fale menos, por favor. Interessante, né? E primeiro subponto, esteja pronto para ouvir. A palavra pronto, do grego tachis, traz a ideia de rápido, veloz, ligeiro, logo. Tiago está dizendo que devemos ser rápidos para prestar atenção ao que está sendo dito. Ou seja, precisamos aprender a ouvir atentamente a Deus e ao nosso próximo, a fim de que não cometermos injustiça. O fato de termos 2 ouvidos e uma boca é pedagógico, pois é um sinal de que devemos ouvir o dobro do que falamos. A Bíblia diz que devemos ouvir as instruções dos nossos pais. Você tem feito isso? Os pais ou responsáveis são pessoas a quem devemos respeito. Deus colocou sobre eles autoridade para cuidar e instruir seus filhos. Por isso, todo adolescente deve ouvir e obedecer aos seus pais, com um pequeno detalhe, mas de grande importância: no Senhor. Nós temos que obedecer ao nosso pai, sendo nós, cara adolescente, convertido ao Senhor Jesus, e eles não, aquilo que for no Senhor, ou seja, que for do agrado de Deus. Porém, aquilo que não é do agrado de Deus, é exemplo de um pai oferecer um copo de bebida, ou mandar mentir, ou como por exemplo, alguém bate no portão, e o pai, ó pai, é pro senhor, e o pai fala, quem é? É fulano e tal. E ele diz, fala que eu não estou. É melhor chegar perto dessa pessoa, ó, meu pai, sem que ele saiba, até mesmo, se for o caso, se precaver quanto a isso, mas falar a verdade. Olha, chega na pessoa, meu pai se encontra no momento, mas não está podendo atender agora. Tu pode voltar outra hora? Seria aí, você estaria falando a verdade que ele estava e ao mesmo tempo, né, trazendo à luz a indisposição que ele tem de estar ali atendendo aquela pessoa, tudo isso em verdade. Somos constantemente, cara adolescente, não só na questão dos pais, mas na questão daqueles que estão sobre nossa tutela, sobre a nossa, e nós estivemos sobre a sua tutela, melhor dizendo, como patrão, como professor de escola e assim sucessivamente. Precisamos obedecer obediência aos nossos pais, como também às autoridades constituídas, porém no Senhor, ou seja, quando em sintonia com a vontade de Deus. Às vezes você pode ser tentado a esconder alguma verdade de sua família. Deixa eu só ver algo aqui. Tá bom. A esconder alguma verdade de sua família, mas não faça isso, olha aí. Sua família precisa saber sobre a dificuldade, desafio que você enfrenta para poder orientar e proteger você. Confiar, né, pela própria experiência dos nossos pais, né? Que eles, por certo, poderão nos ajudar e muito. Segundo subponto, demore para falar. Essa expressão vem do grego brades, cujo significado é lento. Tiago está nos dizendo que não devemos ser precipitados nas palavras. Refletir antes de falar é a lição a ser aprendida. Afinal de contas, quando falamos, antes de pensar, de ouvir ou de orar, normalmente nos arrependemos. Na maioria das vezes, as consequências são desagradáveis. Como servo de Deus, somos chamados a usar nossa fala buscando a edificação do nosso próximo, sem nos esquecer que aquele que toma cuidado com o que diz está protegendo sua própria vida. Mas quem fala demais destrói. Assim mesmo diz Provérbios 13, 13. Vamos ler? Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre o seu lábio traz sobre si a ruína. Isso é uma realidade que nós bem conhecemos, né? Que o Senhor nos guarde desse grande mal. A palavra do Senhor diz que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salvas
de prata. Falando aí, né, representando, trazendo aí a analogia do seu valor e da sua importância quando dita no tempo certo e pensada, né? Refletida. Vivemos em uma sociedade onde todos têm pressa de emitir uma opinião ou posicionamento. Mas falar sem pensar pode nos conduzir a uma postura injusta com nossos amigos, com a nossa família. Nossas palavras, quando mal escolhidas, podem machucar outras pessoas. E nós temos a responsabilidade diante de Deus por tudo que dizemos e pela forma como falamos. Por isso, precisamos dar atenção ao conselho do apóstolo para aprender a pensar um pouco mais antes de falar. Além disso, sempre que precisamos nos expressar, devemos procurar uma abordagem respeitosa. Eu já falei isso sobre alguma mensagem, mas é importante porque trata do assunto, né, da questão do ouvir e do falar, e diz que certa analogia, que as nossas palavras, elas têm um poder destruidor maior do que uma bomba atômica. Porque a bomba atômica, o dano dela é grande, mas é geométrico. Tem um limite até onde esse mal ele pode alcançar no que diz respeito a uma bomba atômica. Porém, a palavra não. A palavra até pode nos levar, né, a sofrer no fogo do inferno. Sofrer na eternidade por conta das nossas palavras ociosas. Que o Senhor nos dê graça também e façamos a oração como salmista. Que o Senhor venha nos ensinar, né, nos guardar nossa boca na medida em que tivermos que usar a nossa língua para falar, para se comunicar, para se expressar. Além disso, sempre que precisarmos nos expressar, devemos procurar por uma abordagem respeitosa. Demore para ficar com raiva. A palavra raiva vem do grego urge, significa ira, indignação, raiva exibida em punição. O interesse do irmão de Jesus, Senhor Jesus, é nos ensinar que não devemos hospedar a ira em nossos corações, pois normalmente ela é desgovernada, pecaminosa e destruidora. A ira é obra da carne e pode provocar reações terríveis àqueles que por ela são dominados. Não é por acaso que ele diz que a raiva humana não produz o que Deus aprova. O texto de Tiago 2, de 1 a 13, é uma das declarações mais contundentes sobre o combate à discriminação social na Bíblia. Falamos então no ponto 1, ponto 2, tratamos do falar e do ouvir. E na questão também da ira. Porém, devemos entender que agora o terceiro ponto vai tratar especificamente aí da questão da discriminação social, né? Nele, o pastor de Jerusalém é categórico ao dizer que quem crê em Jesus Cristo não pode tratar as pessoas de modo diferente por causa da aparência física ou da condição financeira. Eu preciso abrir um parente aqui e parar. Porque nós servimos a igrejas, a ministérios, e cada ministério tem uma forma de considerar a questão da santificação. A questão até mesmo do que nós estamos tratando, até mesmo na classe do jovem, da liberdade cristã. Isso difere de ministério para ministério. O que eu quero trazer aqui, em face dessa realidade, e do que nós acabamos de ler, essa questão da discriminação, que nós não podemos, eu não posso fazer discriminação de um irmão, que eu sei que ele é irmão, que serve ao Senhor a uma igreja mais liberal, vamos dizer assim, na questão do uso e costume, né, porque eu sou um assembleano. E nem aquela pessoa, aquele irmão que é de uma igreja batista, uma igreja que não traz esse rigor, né, como na questão, né, do modo de uso e costume das Assembleias de Deus, de desprezar. Eu não posso julgar, e aqueles que são de uma igreja
Batista, Pinel, essas, né, que não se apega a essa questão prioritariamente, ele não pode me desprezar. Então observe que quando eu julgo, eu faço a decepção. Então eu não cumprimento, porque não considero aquele irmão realmente como meu irmão, né? Ou então eu desprezo, né? Ou então eu desprezo, porque eu acho que ele está pensando ser mais santo do que eu. Também não. Vamos ler o versículo que fala sobre isso? Está em Romanos, capítulo 14. Paulo está tratando aqui da prática também, exemplo de Tiago. E no capítulo 14, ele diz aqui, ó. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legume. Está falando da liberdade cristã aqui. Quem come, ó, agora é o que ele diz, quem come não despreze o que não come. Ou seja, aquele que considera que ele pode agir, né, na vida prática de qualquer maneira, mesmo sendo cristão, né? Então ele come de tudo, ele age como se nada tivesse acontecido, é modo de dizer, né? E ele diz aqui, quem não come, aquele que se priva de alguma atitude, né, e moldando, né, o seu modo de vida, não só na questão da aparência, mas na questão das atitudes também, né? Ele diz aqui, aquele que não come, não julgue o que come, pois Deus o escolheu, ou seja, Deus escolheu um, tanto comum como o outro. Porque não é a questão do uso e costume que me fará agradável a Deus, mas a real motivação por que eu faço aquilo. Às vezes eu, por procurar me pautar sobre a questão, né, na santificação, de me privar de determinadas questões relacionadas ao uso e costume, na parte da aparência, isso não vai me fazer melhor diante de Deus do que aquele que não se tem esse cuidado, porém a sua motivação, tanto de um como de outro, é uma motivação sincera em buscar agradar a Deus. Aquele que não se preocupa, mas está servindo ao Senhor com alegria, e ele, por ser fraco, por não entender que algumas coisas ou alguma atitude deveria ele pensar, porém a motivação dele que ele faz isso não é um princípio curso, né, a revelia, mas faz por fazer na inocência, mas crê no Senhor, ama o Senhor de todo o seu coração. Essas motivações é que vai tornar-nos agradável a Deus. E ele diz aqui no 4, ó, quem és tu que julga servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, olha só, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. A fim de revelar tamanha incoerência e gravidade, Tiago dá a vida ao seu argumento utilizando como exemplo uma visita de dois homens à reunião da congregação. Um rico com anéis de ouro e bem vestido, e um pobre vestido com roupas velhas, os quais, ao serem abordados, são tratados de maneira diferente. Ainda que nós possamos ter tomado algum fato desse de forma até contundente, trazer na realidade a nossa lembrança, esse fator não podemos julgar, mas façamos disso, dessa consciência e desse conhecimento, um motivo para estarmos orando para que o Senhor venha agir em nosso meio. Jamais despreze alguém. Aqui diz o terceiro ponto, né? Deixa eu ver aqui. O homem rico é favorecido e recebe um tratamento honroso, e o pobre é desprezado. Tal prática não é aceitável entre os cristãos,
De acordo com o autor, quem pratica a acepção de pessoa não vive de fato uma vida de piedade, mas uma farsa religiosidade. Desprezar e discriminar alguém por sua cor, nacionalidade, condição econômica, estado de saúde ou idade é errado. Eu gostaria de acrescentar mais um caso aqui, né? É, cor, nacionalidade, condição econômica, condição espiritual, estado de saúde ou idade é errado. Isso é pecado. Agir com favoritismo ou acepção de pessoas são atitudes incompatíveis com a fé em Cristo. O mestre nunca julgou pessoas por causa da cor, da pele, posição social ou aparência física. Pelo contrário, ele nos ensinou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados e amá-los como a nós mesmos. Nós vemos o auge, né, desse tratamento do Senhor Jesus como exemplo. Cara, adolescente é quando ele... Deixa eu só ver aqui uma coisa. É quando nós lembramos daquele leproso que se aproximou do Senhor Jesus e falou para o Senhor Jesus: se queres, podes limpar-me. E Jesus, diz a Bíblia que Jesus tocou naquele leproso, em que Lucas diz que ele estava cheio de lepra. E a lepra na Bíblia lembra o pecado. E se na Bíblia a lepra lembra o pecado, logo a figura de analogia a este leproso fala de uma pessoa espiritualmente decaída. Uma pessoa que se encontra numa situação caótica no que diz respeito à sua vida espiritual. Então, a estas pessoas não podemos tratar diferente daqueles que esteja bem espiritualmente, ou a pessoa de bem. Nós precisamos equilatar esse tratamento, esse interpessoal, de modo a darmos o tratamento igual a ambos, porque o amor não faz acepção de pessoa. Concluindo, como cristão, devemos aprender a ouvir atentamente e falar respeitosamente com nossos semelhantes. É nosso papel amá-lo como a nós mesmos. Nosso comportamento precisa confirmar nossa fé em Cristo. A forma como falamos e como tratamos o próximo deve reafirmar o nosso testemunho. E verdade se diga que há pessoas, né, que vemos, né, já pela sua própria personalidade, a pessoa que são pessoas que são reservadas. Não é que elas sejam fechadas em si, mas são reservadas, falam pouco, né? Estão sempre dispostas ali, realmente exercendo na prática essa questão de ouvir mais. E nós, né, ao exemplo contrário a isso, nós acabamos falando demais. Esse sempre foi a minha luta, cara adolescente, na questão de falar. Quantas vezes não orei sobre isso diante do Senhor, até mesmo fazer sacrifício de jejum com respeito a essa área da minha vida. Mas o que eu vejo é uma luta diária, uma realidade diária, né, no tocante a esse assunto. O falar e falar de qualquer maneira. Às vezes alguém está falando uma situação e a primeira parte que ela conta da história, já queremos entrar com uma resposta sem ouvir toda aquela história, para que assim possamos ter um consenso geral do que aquilo que nós ouvimos, para, se for o caso e precisarmos falar algo, né, nós viemos assim, né, respeitosamente falar com aquela pessoa, buscar trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé para aquela pessoa que esteja angustiada, ou que esteja por uma situação deprimente, ou uma pessoa que esteja algemadas sob o emocional, na questão da raiva, de uma revolta, por sofrer algum acontecimento. Então nós precisamos, nesse momento, né, ter essa consciência que precisamos ouvir. Às vezes tem pessoas, dependendo da situação, né, não falo aqui por experiência, nem por saber, mas entendemos assim, que há pessoas que há momentos que ela precisa somente da nossa companhia ali ao lado.
alguém para que ela possa falar. Porque na medida que ela vai falando, parece que aqui o seu peso vai diminuindo daquilo que ela está passando. Ou o sofrimento que ela esteja sofrendo, somente estando ao lado. Isso nos faz lembrar de Jó, quando diante daquela situação todinha, de perder a família, de perder a sua economia, sua questão financeira, e perder a saúde a ponto de estar numa situação de lepra, e chegou seus 3 amigos, diz a Bíblia, que por 7 dias eles não abriram a boca, não falaram uma palavra. Só deram início a algum comentário após as próprias palavras de Jó. Capítulo 3 já passa a falar ali, né, dentro do grau e da situação que ele estava, e como ser humano que eu era, né, ele odiar, desprezar, desejar que aquele dia nunca existisse, no dia em que ele nasceu, dado o fato de que, quem sabe, pelo seu sofrimento, ele avaliando o princípio onde ele chegou e passar pelo que passou. Isso são fraquezas nossas. São fraquezas pertinentes à nossa condição humana. E a partir daí, aqueles amigos que começaram, mas foram 7 dias. Será que dá para nós considerarmos isso, cara adolescente? 7 dias? Sem falar, estando ali ao lado. Mas sem falar, a Bíblia diz que eles não abriram a boca. Passou um dia, estavam eles ali. Como quem dizendo, estou aqui. Porque essa iniciativa é que todos aqueles que estão sofrendo, que sabemos, que nos aproximamos, é que eles esperam de nós. Alguém disposto a estar com eles ali. Alguém está ali disposto, ainda que não podendo, na sua íntegra, viver de forma, dentro de uma empatia sincera, o mesmo grau em que eles estão passando ou que estejam passando, mas por certo, isso será de grande suporte ali para este momento, do que falarmos demasiadamente. Queremos buscar e ficarmos circulando sobre circunstâncias em que entendemos ser a causa do que aquela pessoa está ali passando, sem que nem mesmo sabemos os pormenores do que aconteceu, e ela até então ainda não tem se aberto para conosco. Então pensamos em tudo isso, que aqui eu só trouxe algum comentário, algum exemplo. Eu quero que seja o mínimo dos mínimos, porque há situações e situações, mas que o Senhor, pela sua rica misericórdia, pela iluminação do seu Espírito Santo em nossa vida e direção, ele venha nos forjar a viver verdadeiramente esta prática cristã, esse testemunho, né, no que diz respeito ao controle da língua, à disposição e prontidão em ouvir, e a condição de não estarmos dispostos a ficarmos alimentando ódio ou raiva em nossos corações. Que o Senhor nos guarde desse grande mal. Que tudo seja feito de tal maneira que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E queremos, Senhor, te agradecer por esse tão importante conteúdo que acaba por, Senhor, nos constranger, acaba, Senhor, por nos confrontar todos nós indistintamente, que muitas vezes acabam falar, Pai, de forma precipitada, e nem mesmo estamos dispostos a ouvir. Pessoas que carecem de que nós venhamos ouvi-la, e preocupada com o horário, com algum compromisso, queremos, Senhor, ficar livre daquela pessoa que nos aborda no meio da rua, em determinadas situações, ó Pai, do nosso caminhar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, mas que, pelo contrário, possamos ter o start do Senhor, o start do alto, Pai, e possamos ali esperar de Ti a direção para o que falar com aquela pessoa, orientando e sendo, ó Pai, por certo, meu Deus, e como em fato, ser um instrumento nas Tuas mãos para estes momentos.
Faz isso, ó Pai, nos guarda de abrigarmos qualquer sentimento contrário ao teu agrado, como é o caso, Senhor, de irarmos. Senhor, tem misericórdia, porque somos assaltados, ó Pai, com todas essa deficiência do ouvido falar, como também, Senhor, da questão da disposição e do desprendimento, ó Pai, do cuidado e de tratar as pessoas de maneira, Senhor, também, ó Pai, como igual. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, de um julgamento e de um desprezo, ou seja lá o que for que venha nos fazer tratar com discriminação quem quer que seja. Mas nos ajuda, sim, a viver a exemplo do teu Santo Filho, ó Pai, em tudo, meu Deus. Faz isso, é o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.